Gente, eu vou fazer aqui um recheio base feito com chocolate em pó. Esse meu chocolate em pó tem 50% cacau. Eu poderia estar fazendo ele com chocolate em barra se eu quisesse também, tá? E o modo de preparo é o mesmo. Então, eu vou colocar aqui primeiro o meu creme de leite. Vou colocar meu leite condensado. E aí, o meu chocolate em pó. Eu vou começar aqui com o fouet, só para dissolver esse chocolate e para o meu brigadeiro não ficar cheio de grumos, tá? Começa aqui com o fouet só até eu dissolver meu chocolate em pó, tá? Dissolver, eu já pronto, já vou pra minha espátula. Dissolvi, já vamos pro próximo. Sempre mexer, né? Aproveitar o formato da nossa espátula para isso. Né? A espátula ela é reta aqui, que é pra gente raspar a lateral da panela. Né? Lembra sempre de ir raspando a lateral da panela para esse brigadeiro ficar todo bem certinho, porque senão quando ele começar a ferver, ele começa a soltar umas pelotas e deixar o seu brigadeiro empelotado. E aí a gente vai mexendo, gente, o brigadeiro, se fosse em chocolate em barra, você pode começar com ele mexendo aqui, ou então você pode adicionar ele lá no final, né? O chocolate nobre, às vezes, é adicionado, assim, elevado a temperaturas altas, alguns podem dar uma talhadinha no seu brigadeiro. Então, às vezes, se o seu brigadeiro deu uma talhada, pode ser o chocolate que você colocou no começo. Então, você pode optar por colocar ele lá no final também. Tá. Só para mostrar que começou a ferver, ó, que a gente sempre vai mexendo aqui para não grudar em nada. O brigadeiro com cacau em pó, com chocolate em pó, ele ferve mais, né? Porque ele tem mais líquido. E aí você pode ver o ponto do brigadeiro no termômetro. Agora a gente tem um problema, né? Se você quiser ver no termômetro, se você tiver que pegar aquele termômetro de palito e colocar aqui dentro enquanto você mexe para esse brigadeiro não queimar, não é muito útil, né? E aí eu recomendo para vocês esse tipo de termômetro, que é um termômetro, é um laser grip, tá? É um termômetro de infravermelho. E aí você aponta para o brigadeiro e ele te fala a temperatura que ele está. Amor, uma pergunta. A panela que você está utilizando influencia? Influencia, gente. Não essa que eu estou usando, tá? Mas a panela influencia, sim, no resultado final do brigadeiro. Por exemplo, eu quero usar uma panela muito fininha, né? Que não tem muita contenção de temperatura e tal. Ela pode causar um pouquinho de... Ela pode queimar o fundinho do brigadeiro e não te ajudar muito nisso. Então, de preferência, usar uma panela com fundo grosso. Ó, eu, Bruna, gosto de ver o ponto do brigadeiro assim. Eu pego a espátula e viro. Tá vendo que ele tá escorrendo em blocos? Ele não tá escorrendo líquido, água, que era a textura lá do começo, né? Ele escorrega em blocos. Se ele tivesse chego no ponto de enrolar, ele ia ficar preso na minha espátula, né? Ele ia cair um blocão e ia ficar o resto na minha espátula. Ou então eu vou medir, né? E eu vou ter uma temperatura aí de 94, 95 graus, tá? E o fogo, o tempo todo que você fez ele foi um fogo meio médio, mais ou menos? Tava normal. Alto, né? É que aqui eu abaixei um pouquinho porque eu só tenho meia receita aqui dentro. Mas para receitas normais, né, grandes, eu coloco no fogo alto, mas só tem que ter mesmo a atenção. E aí, gente, vem outras duas questões. Ai, eu só posso fazer brigadeiro na panela? Ou eu tenho algum outro tipo de equipamento onde eu posso fazer brigadeiro? A gente tem aí dois equipamentos que facilitam a nossa vida. Primeiro que é fazer brigadeiro no micro-ondas. Como que eu faço o brigadeiro no micro-ondas? Tá? Eu vou colocar os mesmos ingredientes que eu coloquei na panela, vou misturar com fouet e aí eu vou levar para o micro-ondas. E aí isso tem que ser muito gradativo, tá? Porque se a gente deixar muito tempo, se eu colocar, por exemplo, 5 minutos de uma vez no micro-ondas, eu vou ter um brigadeiro todo esfarelento na minha boca,
né? Então eu vou de pouquinho. Eu ponho 2 minutos, tiro, fouet. Homogenizo ele de novo, porque ele vai cozinhando mais nos cantinhos. E aí eu começo a diminuir um pouquinho, dependendo do tipo de brigadeiro que eu coloquei no micro-ondas. Então, um brigadeiro de chocolate branco, né, que é mais sensível. Coloquei lá mais 1 minuto, mexi, até dar esse ponto que eu ensinei para vocês. Lembrando que se você deixar muito tempo no micro-ondas, né, de uma vez só, vamos pensar assim, eu sei que 6 minutos o meu brigadeiro dá o ponto no micro-ondas. Se eu deixar 6 minutos de uma vez só, ele vai dar o ponto que ele vai cozinhar tudo por dentro, vai ficar todo separado, né? Por isso que você tem que ir colocando e tirando, colocando e tirando. Senão, né, é igual eu fazer na panela. Eu vou deixar o brigadeiro na panela sem mexer? Não vou, porque não vai dar o ponto certo, né? Então, é esse movimento que eu tenho que fazer. Dá para fazer no micro-ondas. Uma outra opção de quem pode investir, né, é assim. Essas panelas que mexem brigadeiro sozinha, para mim, isso daqui, quando eu vendia bolos, foi o melhor investimento que eu tive na minha cozinha. Eu sempre trabalhei sozinha, né? Eu trabalhava em casa, então eu tirava um dia inteiro para fazer massa e recheio, né? Enquanto a minha massa assava, tava eu lá com a barriga no fogão, mexendo no brigadeiro. E o dia que eu adquiri isso daqui, eu ficava metade do meu dia que eu tinha que fazer massa e recheio assim, ó. Porque a panelinha mexia sozinha. Maravilhosa. Tá? Para dar ponto de recheio nela, é a mesma coisa aqui, né? Você pode medir a temperatura, eu vejo sempre na espátula. Depois que eu aprendi a ver na espátula, essa questão de estar escorrendo em blocos, isso me ajudou mais. Mas aí você tem que aprender a lidar com a panela, porque ela é rápida. Ela vai mexer seu brigadeiro sozinho. Então você tem que aí aprender, tá? A minha chama panela Facility, mas tem muitas aí no mercado que vocês podem adquirir e ter a panelinha de vocês. Vale muito o investimento. Tá? Eu lembro você sempre falando, né, que era como se tivesse um funcionário, Ela né? é um funcionário, né? E aqui você só precisa abrir, colocar a receita aqui dentro. Sim. Amor, a Oi. temperatura, você chegou a falar? 94, 95 graus, mais ou menos. 94, 95 graus. Estamos falando de recheio. De tá? recheio, importante isso, né? Não é a temperatura, não é o ponto para bolear, certo?